Olá, boa tarde. É muito bom estar aqui com vocês novamente. Hoje damos continuidade ao nosso Evangelho no Lar com a leitura do capítulo 11, o item A Lei do Amor, item 10. Meus queridos condiscípulos, os espíritos aqui presentes vos dizem por minha voz, amai bastante, a fim de seres amados. Este pensamento é tão justo que nele encontrareis tudo o que vos consola e acalma as penas de cada dia. Ou antes, praticando esta sábia máxima, elevar-vos-ei de todo modo acima da matéria e vos espiritualizareis antes do vosso decesso terrestre. Os estudos espíritas, tendo desenvolvido em nós a compreensão do futuro, tendes uma certeza, a ascensão até Deus. Com todas as promessas que respondem às aspirações da vossa alma, também deveis vos elevar bastante alto para julgar sem as estreitezas da matéria, e não condenar vosso próximo antes de terdes dirigido vosso pensamento até Deus. Amar, no sentido profundo da palavra, é ser leal, probo, consciencioso, para fazer aos outros o que se quereria para si mesmo. É procurar ao redor de si sentido íntimo de todas as dores que oprimem vossos irmãos. Para abrandá-las, é encarar a grande família humana como a sua. Porque essa família, vós a encontrareis em certo período, em mundos mais avançados. E os espíritos que compõem são, como vós, filhos de Deus, destinados a se elevarem ao infinito. É por isso que não podeis recusar aos vossos irmãos o que Deus vos deu livremente, visto que o vosso turno estareis bem contentes de vossos irmãos vos dessem do que tivesseis necessidade. A todos os sofrimentos, dais, pois, uma palavra de esperança e de apoio, a fim de que sejais todo amor, todo justiça. Crede que essas sábias palavras, amai bastante para serdes amados, caminharão elas revolucionárias e seguem um caminho fixo, invariável. Mas já tendes ganho, vós que escutais, sois infinitamente melhores do que há 100 anos. Tendes de tal modo mudado em vosso proveito, que aceitais, sem contestar, uma multidão de ideias novas sobre a liberdade e a fraternidade, que outrora rejeitastes. Ora, daqui 100 anos aceitareis com a mesma facilidade aquelas que não puderam ainda entrar em vosso cérebro. Hoje, que o movimento espírita deu um grande passo, vede que com rapidez as ideias de justiça e de renovação, contida nos ditados dos espíritos, são aceitas pela parte mediana do mundo inteligente. É porque essas ideias respondem a tudo o que há de divino em vós. É que estáis preparados para uma semeadeira fecunda, a do último século, que implantou na sociedade as grandes ideias de progresso, e como tudo se encadeia sob o dedo do Altíssimo, todas as lições recebidas e aceitas estarão contidas nessa permuta universal de amor ao próximo. Por ele, os espíritos encarnados, julgando e sentindo melhor, estenderão as mãos desde os confins do vosso planeta. Reunir-se-ão para entenderem e se amarem, para destruírem todas as injustiças, todas as causas de desinteligência entre os povos. Grande pensamento de renovação pelo Espiritismo, tão bem descrito em O Livro dos Espíritos, tu produzirás o grande milagre do século futuro, o da reunião de todos os interesses materiais e espiritual dos homens. Pela aplicação dessa máxima, bem compreendida, amai bastante, a fim de serdes amados. Sansão, membro da Sociedade Espírita de Paris, 1863. Olha que coisa bonita e que interessante, né? Há um século atrás, ele já falava do quanto a humanidade já tinha se modificado e aceitado melhor aquilo que era só uma utopia. E que hoje, né, mais de um século depois disso, nossa compreensão seria ainda maior. E né?
Veja bem, nos últimos anos, o quanto mudou na concepção das pessoas a valorização pela vida dos animais, das mulheres, das crianças. O quanto a sociedade já mudou e evoluiu no respeito pelo próximo. Porque até bem pouco tempo atrás, por exemplo, nós mulheres éramos consideradas propriedades dos nossos pais e após o casamento, propriedade dos nossos maridos. E isso foi mudando gradualmente, né? Os animais sendo observados e vistos somente como para servir ao homem, seja como, por exemplo, um animal de carga, seja para se alimentar, seja um cão, como o cão de guarda era observado antigamente, e hoje não. Né? O animal de estimação, por exemplo, ele já é considerado parte da família. Os animais, existe já uma revolução em questão dos animais que são utilizados para abate, para alimentação humana, da forma como eles são tratados, se eles sofrem, se eles não sofrem. Então, é nítido as mudanças que acontecem no nosso planeta e elas vão continuar acontecendo. Então, coisas que às vezes hoje nós não encaramos como uma utopia, como algo muito difícil de se alcançar, daqui a alguns anos será algo natural para a sociedade. Da mesma forma que aquilo que Kardec já nos dizia há mais de 100 anos atrás, hoje já é mais fácil de aceitar e de entender. O amai-vos aos outros é um deles. Né? Será que há 100 anos atrás as pessoas poderiam compreender que todo ser humano deveria amar e respeitar o outro da forma como ele é e indiferente de quem ele é? Porque a única diferença que existe entre nós são os pontos evolutivos, o quanto um já evoluiu e o outro não, ou vice-versa? Porque a única diferença que temos nós de um espírito superior ou um espírito inferior é o grau de evolução. É as experiências que esse espírito já teve e o quanto ele já aprendeu. Nada além disso nos difere. Somos todos, né, a caminho da perfeição, a caminho da melhoria. Por isso que não nos cabe julgar o outro, porque cada um está vivenciando o seu momento. E isso é uma ideia que é mais aceitável hoje, de ter essa compreensão de indiferente dos erros do outro. É o momento dele. E não se via isso antigamente, né? Como eu citei a questão da mulher, das crianças. Até bem pouco tempo atrás, era aceito que os filhos apanhassem em questão da educação. E ainda é. Mas se tem um movimento muito grande de não pode, não se deve, não é batendo que se educa, não é assim, é assim. É uma mudança lenta, mas é uma mudança que vem acontecendo. E vamos colocar há 30, 40 anos atrás, não era aceitável alguém falar que os pais não poderiam bater nos seus filhos, nem que fosse para educar. E hoje já é o contrário. Já não é mais aceitável que se bata no filho para educar, mas que sim, busque-se outras formas. E a evolução é constante, é isso. E é essa compreensão que nós temos que ter. Que entender, compreender e não julgar o outro, indiferente do estágio evolutivo que ele se encontra. Porque cedo ou tarde estaremos todos, né, evoluídos no mesmo patamar, em planetas, né, mais evoluídos, em planetas, caminhando à perfeição. E nossa obrigação é essa, cuidar da nossa evolução e respeitar a do próximo. Muitíssimo obrigada a todos por mais essa oportunidade abençoada. Fiquem todos com Deus, até mais tarde.